Olá, sobreviventes em livros! O Mágico de Oz! Finalmente chegou a vez! Escrito por Lyman Frank Baum, ou simplesmente, como ficou conhecido, L. Frank Baum, um escritor dramaturgo estadunidense famoso por suas histórias infantis, com o objetivo de criar um conto de fadas mais moderno, mais otimista e menos sombrio do que as histórias europeias tradicionais contadas para as crianças. Baum teceu aquele que viria a ser uma das histórias mais famosas da história da literatura mundial. Ele nos conta sobre uma menina de aproximadamente 12 anos de idade chamada Dorothy Gale, que vive no estado americano do Kansas. Certo dia, ela é levada por um ciclone para atrás do arco-íris, onde fica a mágica terra de Oz. Em sua jornada, Dorothy conhece amigos muito peculiares, como o espantalho, que deseja um cérebro, o homem de lata, que busca um coração, e o leão covarde, que quer coragem. Juntos, o quarteto, melhor dizendo, senão vou tomar uma mordida, o quinteto, porque Dorothy viaja com o seu cachorrinho Totó, e eles vão até a cidade das Esmeraldas para pedir ajuda a um certo mágico. O texto alinhava retalhos como amizade, autodescoberta e o poder interno de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre um dos mais importantes mágicos de Oz, quer dizer, das letras, L. Frank Baum, e seu literalmente fantástico O Mágico de Oz. Por vezes temas para cinema, televisão, musicais, desenhos animados e teatro, e que desde que veio a lume, leva a luz do conhecimento a várias gerações. E eu mesmo utilizo a metáfora existente dos caminhos percorridos por Dorothy até a cidade das Esmeraldas para falar com o mágico, o mago de Oz, em sala de aula, para mostrar, ilustrar para os alunos que na vida nós temos dois caminhos. Como a bruxa Glinda fala para Dorothy, quando você tiver a percorrer a estrada dos tijolos amarelos, haverá uma bifurcação. Pegue a da direita. E ela faz o que quer. Pegou a da esquerda e foi tendo obstáculos em torno de sua jornada, ao longo de sua jornada. Bruxas, macacos voadores, uma floresta densa, obscura. E assim é a vida. Nós temos dois caminhos. Um com percalços e o outro que vão apresentar as dificuldades naturais da vida, mas que são superáveis, que não vão trazer as dores, e podemos ter uma jornada mais em paz, mais pacífica, de conhecimento, de paz de espírito, até chegarmos à nossa cidade das Esmeraldas. Essa metáfora é muito importante para ilustrar o percurso da própria jornada de cada um de nós, que é a nossa vida. E é dessa forma que eu falo para os alunos, no âmbito, no prisma dos estudos, que nós temos dois caminhos. Eles vão escolher. A cidade das Esmeraldas é o quarto bimestre. E o caminho que eles vão trilhar pela estrada de tijolos amarelos é deles. Quem estudar vai pelo caminho da direita. Quem não estudar vai ter os percalços criados por si mesmos. Então, vão ter mais dificuldades ao longo dessa jornada. E isso vale para a vida também. Sobreviventes,
A varinha de condão de O Mágico de Oz fez sua primeira mágica lá no início do século XX, exatamente em 1900, quando os Estados Unidos atravessavam um período de mudanças. A Revolução Industrial escrevia a plenos vapores a história das indústrias alimentícias e automobilísticas que mudariam para sempre a história da humanidade, em sua economia e em seu cotidiano. O ciclone mágico de famosa alegoria, de forma alegórica, tange questões sociais e políticas, abre debate sobre o padrão ouro e prata na economia americana. Para alguns, a icônica e lendária estrada de tijolos amarelos é uma referência ao ouro e aos sapatos prateados de Dorothy no livro, alusão ao padrão prata. Mas, como tudo nos Estados Unidos tem que ter uma polêmica, o livro é visto como uma metáfora ao populismo, um movimento político que buscava representar os interesses dos agricultores e trabalhadores no final do século XIX. Mas, como eu sempre gosto de falar, quem foi o escritor? E saber sobre o escritor, sobre a escritora de uma obra, é muito importante. Quando veio ao mundo em 15 de maio de 1856, em uma muito pequena cidade do estado de Nova York, interiorana, o bebê Lyman Frank era o 7º de 9 filhos do casal Baum. Seu pai era um riquíssimo empresário da produção de um óleo usado em lâmpadas. O pequeno Lyman tinha uma frágil saúde que marcou a sua infância, fazendo com que ele ficasse muito tempo em casa sem ir à escola. Então, esse foi um momento perfeito para ele desenvolver grande interesse pela leitura e pela escrita desde muito cedo. Até que, aos 14 anos, seu pai lhe presenteou com uma pequena prensa para que ele passasse seu tempo a escrever e a imprimir seus textos e criasse um pequeno jornal familiar de fofocas. Já rapaz, ele foi aluno de uma academia militar, mas teve que abandonar os estudos após 2 anos por persistentes problemas de saúde e por não se adaptar à disciplina militar, à exigente disciplina militar. Antes de se dedicar à escrita de livros infantis, Baum teve várias profissões ao longo de sua vida. Administrou uma loja de bens variados e até foi empresário ao tentar criar uma marca de óleo de lubrificação. Mas, mesmo tendo alguns empreendimentos, ele enfrentou dificuldades financeiras e foi trabalhando como dramaturgo que ele escreveu, atuou e dirigiu peças de teatro até alcançar sucesso com seus livros. Em 6 de maio de 1919, aos 62 anos de idade, L. Frank Baum faleceu em Hollywood, Califórnia, devido a um derrame e complicações relacionadas à sua frágil saúde. Após 37 anos de casamento, ele deixou viúva Maud Gate, filha da maior ativista da história dos Estados Unidos do século XIX, pelo sufrágio universal, lutadora dos direitos dos povos nativos americanos, abolicionista, livre pensador americano que se intitulava uma mulher nascida com ódio pela opressão. Esta mulher importante era sogra de Lyman, Matilda Jocelyn Gate, e deixou órfãos os 4 filhos adultos do casal. A exemplo da sua própria mãe, Maud era uma mulher determinada e apoiadora incondicional dos projetos artísticos e criativos de seu marido. Em 1900, quando o Mágico de Oz nasceu para encantar o mundo, os Estados Unidos, entre o final do século XIX e o início do século XX,
enfrentavam o auge da segunda revolução industrial, com o surgimento da eletricidade, ferrovias, o crescimento de fábricas e indústrias. Milhões de pessoas deixaram as áreas rurais em busca de trabalho nas grandes cidades e nas cidades que também cresciam e que viviam, evidentemente, em um ritmo acelerado de urbanização desorganizada, a provocar graves desigualdades sociais geradas pelas profundas e precaríssimas condições de trabalho e a exploração de trabalhadores, incluindo crianças, o que aumentou os índices de criminalidade, culminando com o surgimento de quadrilhas de gangsters mafiosos. E sabemos dessa história muito bem, principalmente aqueles que gostam de ler e assistir a filmes como O Poderoso Chefão. Durante a passagem dos séculos, nos estados agrícolas, principalmente os do sul, os pequenos agricultores enfrentavam enormes dificuldades econômicas devido a dívidas cada vez maiores em razão dos baixos preços obtidos pelas colheitas e políticas monetárias totalmente desfavoráveis. Um palco perfeito para o aparecimento do movimento populista, que defendia causas como a regulamentação das ferrovias, o uso do padrão prata, em vez do ouro, claro, para aumentar a oferta monetária e aliviar, assim, as dívidas dos agricultores contraídas com os bancos e tendo que pagar altíssimos juros de empréstimos. Entre 1880 e 1920, milhões de imigrantes, principalmente da Europa Oriental e do Centro-Sul, oriundos de países como a Itália, aportaram nos Estados Unidos, provocando ondas de imigração que, ao mesmo tempo, proporcionou ampla diversidade cultural, mas também graves tensões sociais e xenofobia. E eu falei da Itália porque a maior parte dos mafiosos era da Itália. No final do século XIX, os Estados Unidos começaram a expandir a sua polêmica influência internacional, agravada pela Guerra Hispano-Americana de 1898, que marcou definitivamente a ascensão do país como potência imperialista de fato, com a aquisição de territórios como Porto Rico, Guam e Filipinas. A virada do século também foi pródiga quanto à era das inovações tecnológicas. Henry Ford lançou seu primeiro automóvel em 1896 e os avanços das invenções e pesquisas como eletricidade e o telefone começaram a transformar para sempre a vida cotidiana, levando conforto e modernidade para a classe média. Abrindo um parênteses aqui, Sua Majestade Dom Pedro II visitou a época dos Estados Unidos quando apresentou para o mundo a sua invenção, o telefone. E o primeiro país fora dos Estados Unidos a ter telefone foi o Brasil. A tecnologia foi trazida por Sua Majestade Dom Pedro II para aumentar ainda mais, avançar o Brasil e deixá-lo moderno, tão moderno quanto qualquer outro país do mundo. Essa curiosidade não poderia ficar de fora. Na mão inversa, estavam os trabalhadores a sofrer com as condições insalubres das fábricas. Nesse ponto, entra o homem de lata, desumanizado, enferrujado e incapaz de sentir. Essa é uma metáfora para a perda da humanidade em meio à mecanização. A urbanização, representada pela cidade das Esmeraldas, com sua imponência, simboliza o fascínio, os perigos e as ilusões típicas das novas metrópoles que surgiam, das novas metrópoles emergentes. O mágico, com as suas invenções e truques,
é uma amálgama perfeito da modernidade e da ciência, que, embora promissoras, nem sempre entregam o que prometem. Naquela atmosfera, o movimento sufragista estava em ascensão, com mulheres lutando pelo direito ao voto e por igualdade. Entre as diversas vozes, ecoava justamente a da sogra de Lyman, Matilda Joslyn Gage, uma influente ativista feminista com a sua visão sobre a força e autonomia femininas, em oposição aos papéis passivos tradicionais. A jovem Dorothy é a imagem dessa nova mulher, ativa, determinada, independente, corajosa, capaz de tomar decisões e, ao mesmo tempo, solidária, que luta e lidera em uma jornada cheia de desafios para realizar tantas façanhas. E também saborear grandes conquistas no século XX até hoje. Até as bruxas podem ser vistas como arquétipos, representações de mulheres poderosas. A bruxa boa do norte e Glinda do sul ajudam Dorothy, enquanto a bruxa má do oeste é uma antagonista que desafia as novas tendências ou mesmo o status quo, pois, na ótica dos conservadores, poderia significar os novos tempos. No prisma da literatura e da cultura, o final do século XIX leu as páginas da literatura infantil a se expandirem como gênero com foco em histórias de aventura e imaginação. Em suas palestras em escolas e universidades e para a imprensa, Ball sempre afirmou que desejava criar um conto de fadas moderno, mais otimista e menos violento do que os contos de fadas da Europa. Naqueles anos, o teatro e os espetáculos de variedade, sendo um gênero muito famoso, o vaudeville, típicos dos Estados Unidos e do Canadá, tinham entre seus artistas o ator famosíssimo de filmes mudo, Buster Keaton, e o famosíssimo ilusionista também, que gostava de se acorrentar, Harry Houdini. E também o circo country de Buffalo Bill. No Brasil, a representação mais próxima do circo de Buffalo Bill é o de Beto Carreiro. Essas eram as formas mais tradicionais, mais populares de entretenimento no início dos anos 1880 e o início dos anos 1930. Só que os jardins não são feitos só de flores. Os setores mais conservadores da sociedade americana, enraizados nos rígidos valores morais da era vitoriana, reagiam, contestavam os novos movimentos culturais que questionavam as normas vigentes, se empolgavam com o progresso científico, exigiam mudanças urbanas e defendiam o crescente papel das mulheres. Em contrapartida, apesar das desigualdades sociais, dificuldades econômicas e incertezas políticas e da própria vida, florescia uma nova era de progresso e oportunidades, refletindo o tradicional American Dream de superação pessoal, inovação e esperança por um futuro melhor, que contempla a resiliência, a coragem e a autodescoberta das pessoas comuns para superar as adversidades e encontrar respostas dentro de si mesmas para tudo o que viviam. Sobreviventes, influenciado pela literatura infantil clássica das histórias dos irmãos Grimm e de Hans Christian Andersen, L. Frank Baum começou a escrever histórias infantis caracterizadas por um estilo nitidamente menos sombrio, mais otimista, primando pelo fantástico e pela atmosfera colorida. Inspirado pelas ricas histórias que contava aos seus filhos e por sua admirável imaginação fértil e forte desejo de entreter e inspirar novas gerações, teve como primeiro grande sucesso a coleção de poemas infantis Father Goose, Papai Ganso, de 1899.
E no ano seguinte, O Mágico de Oz, com 14 livros da série Oz. Isso mesmo, O Mágico de Oz não é apenas um volume, são mais 13, com uma substancial bolha lúdica a flutuar como crítica social. O Mágico de Oz, mesmo sendo uma história para crianças, alinhava um tom leve em retalhos fantásticos que permitem a Baum tecer críticas subliminares às estruturas de poder, à exploração social e aos ideais de progresso, custe o que custar. Então, vamos entrar logo de uma vez no Ciclone para Oz, pois os nossos amigos estão à nossa espera para uma visita ao Mágico. O Ciclone Mágico de Baum está dividido em 12 ciclos, mas antes é muito importante sabermos quem são as bruxas e como é a Terra de Oz. No livro do escritor, no livro de Baum, já que as inúmeras adaptações criaram muitas confusões ao misturarem personagens e as suas ações. A Terra de Oz é tipo um país ou um império dividido em 4 regiões ou países. Cada uma é governada por uma bruxa. A capital é a Cidade das Esmeraldas. No leste fica uma terra fértil e pacífica, o país dos Munchkins, um povo pequeno e amistoso, amigável, que vivia sob a tirania da bruxa má do leste, que não tem nome no livro. A bruxa cruel usava magia para explorar e oprimir os Munchkins, antes de ser morta acidentalmente pela casa de Dorothy, que cai sobre ela ao fim do ciclone. Logo no início da história no livro, sua morte liberta os Munchkins e Dorothy herda os sapatos prateados no livro, mas rubis no filme de 1939, cujos poderes mágicos são descobertos por Dorothy só no fim da história. O país dos Munchkins é todo azul, casas, roupas e outros elementos também. A cor predominante é azul. No oeste está o país dos Winks, que são submissos e oprimidos pela bruxa má do oeste, que usa magia negra. Por isso a região é árida e sombria. Após a sua derrota, os Winks ficam livres e demonstram gratidão a Dorothy e por todos os seus amigos. Também sem nome no livro, a bruxa má do oeste é feia, velha e a vilã principal que governa o oeste com tirania, usando os macacos alados e outros seres para manter vivo o seu controle, ainda mais enérgico o seu controle. A bruxa tem apenas um olho, que é mágico, e tem o poder de ver a grandes distâncias. Ela tenta capturar Dorothy para roubar-lhes os sapatos prateados, mas a bruxa má do oeste tem um ponto fraco: medo mortal de água. E eu tenho certeza que a gente conhece muita gente que não gosta de tomar banho. Dorothy, acidentalmente, o que acontece? Joga um balde de água sobre ela e a bruxa derrete. A derrota da bruxa é uma das condições impostas pelo Mágico de Oz para conceder os desejos de Dorothy e seus amigos. O país dos Winks é totalmente amarelo. O país dos Gillinkins é uma terra tranquila, bondosa, que é pacífica também, e tudo é roxo. Fica localizada no norte da Terra de Oz. Seus habitantes são os pacíficos súditos da gentil e sábia bruxa boa do norte, que no livro não tem nome. Mas Baum escreveu uma série chamada Oz e colocou o nome dela de Locasta,
que aparece também em algumas adaptações cinematográficas. Ela é a primeira a encontrar Dorothy depois que o Ciclone pousa a casa em Oz. A bruxa agradece a garota por libertar os Munchkins da bruxa má do leste e lhe dá os sapatos mágicos prateados que pertenciam à bruxa falecida, a bruxa má do leste, e diz a Dorothy para seguir a estrada de tijolos amarelos até a cidade das Esmeraldas, onde deveria se encontrar com o mágico de Oz. Apenas nos livros seguintes da série, Glinda, a bruxa boa do sul, também passa a ajudar a menina, o que faz com que as duas personagens sejam frequentemente confundidas ou até mesmo fundidas em muitas adaptações. E agora, o mais famoso é o próspero e pacífico país dos Quadlings, no sul da Terra de Oz, onde tudo é vermelho e vive um povo feliz governado por Glinda, a bruxa boa do sul, a mais bondosa, sábia e poderosa de Oz. Glinda ajuda Dorothy a entender como usar os sapatos prateados para voltar ao Kansas. Finalmente, a capital localizada no coração da Terra de Oz é a deslumbrante Cidade das Esmeraldas, onde tudo é verde. Claro, esmeraldas. Quando se usa óculos especiais. Ela é governada pelo misterioso mágico de Oz, que causa uma certa mistura de temor, formalidade e excessivo respeito até descobrirem que, na realidade, ele é um homem comum. O verde simboliza a riqueza e a ilusão de poder. Não podemos nos esquecer que a cor do dólar é verde. E o país atravessava uma crise financeira muito grave. Cada um desses países refletem a riqueza de detalhes criados pelo escritor em seu livro para dar vida a esse universo mágico. Tudo é ligado por estradas que levam à Cidade das Esmeraldas, o coração político e cultural da Terra de Oz. A ideia de equilíbrio entre o bem e o mal é bem forte na história de Oz, com as 4 bruxas associadas aos 4 pontos cardeais: norte e sul, onde apenas 2 são boas, e leste e oeste, onde as outras 2 são más. Já em diversas adaptações, como o filme de 1939 e o musical Wicked, de 2003, as bruxas foram reinterpretadas de várias maneiras. A bruxa boa do norte e a bruxa boa do sul foram frequentemente combinadas em uma única personagem chamada Glinda. A bruxa má do oeste, chamada Elphaba em Wicked, ganhou uma história mais complexa, sendo apresentada como uma personagem incompreendida e com intenções nobres. Logo no início desse ciclone mágico, nós conhecemos uma garota do Kansas, uma garota típica da zona rural do Kansas, que vive com os seus tios idosos, os famosos tio Henry e tia Em, em uma simples casa do campo. Dorothy Gale. Durante as diversas tarefas típicas de um sítio, alimentar porcos, galinhas, revirar o feno para o gado, desaba uma tempestade. De repente, a casa de Dorothy é levada por um ciclone e transportada para uma terra mágica, para a mágica Terra de Oz. Quando o tempo melhora, a casa cai em cima da bruxa má do leste, causando sua morte e libertando os Munchkins, o povo anão, da tirania da bruxa. A bruxa boa do norte aparece e dá a Dorothy os sapatos prateados da bruxa morta, aconselhando-a a seguir pela estrada de tijolos amarelos até a Cidade das Esmeraldas, onde poderá pedir ajuda ao mágico de Oz para retornar ao seu lar. Ao longo do caminho, Dorothy encontra diversas personagens que se tornaram símbolos culturais e de valores para a construção da educação e do caráter de várias gerações.
inclusive a minha. Primeiro, Dorothy encontra um espantalho preso em um poste, que deseja um cérebro, pois acredita que não tem inteligência. Em seguida, a dupla encontra um homem de lata enferrujado que lhe conta ser um lenhador transformado em metal por uma bruxa. E por ter perdido a sua capacidade de sentir, deseja um coração. Não demora muito e os amigos se deparam com um leão covarde, que por ter medo de qualquer tipo de confronto, sonha em ser corajoso. Quando os quatro finalmente chegam, os quatro não, tem o Totó também, o cachorrinho de Dorothy. Então, quando os cinco finalmente chegam à Cidade das Esmeraldas, eles são recebidos pelo Mágico de Oz, que lhes diz só poder ajudá-los se conseguirem derrotar a maior inimiga da Terra de Oz, a Bruxa Má do Oeste. Após vivenciarem várias aventuras fantásticas e cumprirem diversos desafios, eles enfrentam finalmente a Bruxa Má do Oeste. O confronto contra o líder mau, que deseja matá-los. Só que, de forma muito inesperada e acidental, totalmente sem querer, Dorothy, que havia sido feita prisioneira pela bruxa para roubar-lhe os sapatos mágicos prateados, durante um acesso de raiva, pega um balde de água que estava perto dela e joga na bruxa. E o que acontece? Para a surpresa de todos, a Bruxa Má do Oeste começa a derreter imediatamente. Todos nós nos lembramos dela falando... Com a bruxa morta, os amigos retornam à Cidade das Esmeraldas, mas o mágico revela que não é realmente um mágico, apenas um homem comum, que chegou a Oz por mero acaso em uma cápsula de ar. Recebido pelos habitantes de Oz, ele foi imediatamente adorado e eleito mágico por causa de seus truques. Porém, sem fazer nenhuma mágica, ele diz saber como ajudar cada um dos amigos de Dorothy. Para o espantalho, o mágico dá um recorte de papel, parecendo uma cereja, que simboliza o cérebro, dizendo que ele sempre foi inteligente. E lhe ensina que, prestem bem atenção, que a autoestima de uma pessoa é muito mais importante do que a opinião alheia. O Homem de Lata, por sua vez, ganha um simbólico coração de metal que o ajuda a perceber que sempre teve a capacidade de amar e também a verdadeira empatia, ou seja, se importar verdadeiramente com os outros. E não o que as pessoas dizem hoje em dia de empatia, não é essa pseudo-empatia, não. Já o Leão Covarde é condecorado cavaleiro com a medalha da coragem, que o faz perceber que a coragem sempre esteve dentro de si. Após festejar com seus amigos a felicidade pelos presentes dados pelo mágico a cada um, chegou a vez de Dorothy voltar para sua casa lá no Kansas. Só que o mágico que lhe havia prometido levá-la de volta falha em sua tentativa. De repente, aparece Glinda, a bruxa boa do sul, que diz à garota bater os calcanhares dos sapatos prateados por 3 vezes, buscando dentro de si, no fundo do seu coração, o desejo que ela mais almejaria alcançar. Então, depois de se despedir de seus amigos e agradecer a Glinda, a jovem bate os calcanhares dos sapatos 3 vezes, desejando retornar para o seu lar no Kansas. Magicamente, Dorothy é transportada de volta ao seu lar. Já em casa, Dorothy conta sua história para a tia Amy e tio Henry. Ela percebe que sua jornada em Oz foi uma experiência transformadora, que
Todos os seus amigos também encontraram o que procuravam dentro de si mesmos. A história termina com Dorothy sabendo que o lar e a felicidade sempre estiveram dentro dela e que as amizades verdadeiras construídas ao longo da bela jornada da vida e o autoconhecimento são mais importantes do que quaisquer bens materiais ou riquezas que podem ser perdidas a qualquer momento na vida. Sem dúvida nenhuma, a lição final do Ciclone Mágico de Baum nos faz refletir sobre o principal tema da obra, o crescimento pessoal. Quando Dorothy, uma representação de cada um de nós mesmos, um arquétipo que nos representa, aprende a confiar em si mesma e descobre que as respostas procuradas estavam sempre ao seu alcance, entende e compreende que sempre o maior poder de todos, o de alcançar os nossos objetivos, já está dentro de nós. Só precisamos despertar a nós mesmos para percebermos todos esses desejos. Sobreviventes, um ciclone mágico como o Mágico de Oz atinge também o mundo das curiosidades. O título original do livro foi inspirado por uma palavra escrita em uma etiqueta de arquivo, OAZ, da estante de escritório de Baum, do escritor. Ele viu a palavra e considerou o som formado pelas letras O e Z um som agradável, Oz, e achou que poderia ficar muito interessante no título. No livro, Dorothy usa sapatos prateados, mas no clássico filme de 1939 foram substituídos por sapatos vermelhos. E sabem por quê? Para aproveitar os recursos da nova tecnologia de filme que surgia, Technicolor, que destacava os sapatos vermelhos mais visivelmente do que se eles fossem prateados. Sem dúvida alguma, a adaptação cinematográfica mais famosa entre todas é a de 1939, sendo também a mais influente. Estrelado por Judy Garland como Dorothy, esse é um dos grandes clássicos da história de Hollywood, da história da sétima arte, por sua fusão de drama, fantasia, aventura, música e o uso das cores no filme. A transição de preto e branco para Technicolor, quando Dorothy chega em Oz, é um marco na história do cinema. Recentemente, o Mágico de Oz mostrou toda a sua influência, toda a influência de sua magia, quando uma adaptação cinematográfica do aclamado musical de enorme sucesso e que se tornou uma das produções mais prestigiadas de todos os tempos da Broadway, Wicked, de 2003, entrou em cartaz. Ambos são baseados no romance do escritor Gregory Maguire. A história oferece uma perspectiva inédita sobre as bruxas de Oz, ao narrar as origens de Elphaba, a futura bruxa má do Oeste, sob uma ótica mais humana e complexa, e Glinda, a futura bruxa boa do Norte, destacando temas como amizade, identidade e preconceito. Na realidade, a proposta de Maguire é mostrar o antes de serem bruxas. O que aconteceu para que elas fossem transformadas em bruxas? Não podemos deixar de falar em Um Mágico de Oz sem falar numa das músicas que marcaram a história do cinema, tornando-se uma das maiores composições do século XX. Over the Rainbow, de 1939, interpretada no filme por Judy Garland como Dorothy. A canção foi composta por Harold Halley e Ip Harburg e se tornou um hino de esperança e sonho, conquistando inúmeros prêmios, incluindo o Oscar de melhor canção original.
até hoje é uma das músicas mais populares e interpretadas em todo o nosso planeta. E já que falamos da música, em 1973, Sir Elton John lançou sua música Goodbye Yellow Brick Road, do álbum de mesmo nome. Até hoje, ela é frequentemente interpretada como uma reflexão sobre fama e a volta às origens, uma espécie de despedida do mundo de ilusões e excessos, representado pela estrada de tijolos amarelos, uma referência direta ao clássico de Baum. Agora, a curiosidade mais interessante, um fenômeno climático que aparece na abertura do filme, mas que não consta no livro, o Dust Bowl. O livro foi escrito em 1900 e ele mostra um pouco dos desafios vividos pelas famílias agrícolas do Kansas e, claro, que de outras regiões afetadas pela seca, tempestade e poeira. Porém, o livro foi escrito antes do Dust Bowl, que aconteceu durante a década de 1930, ou seja, 30 anos depois, sendo o período mais crítico entre 1930 e 1936, enquanto que o filme foi lançado em 1939, portanto, depois do fenômeno. A ideia era mostrar exatamente e deixar registrado esse fenômeno, a história desse fenômeno nos Estados Unidos. Hoje, assuntos tão comuns que soam interessantes e até mesmo engraçados, falar de condições climáticas, desastres naturais, crises ambientais em plenos anos 1930. O Dust Bowl foi uma série de secas extremas e tempestades de poeira que afetaram os estados no meio oeste dos Estados Unidos, como Kansas, estado de Dorothy, Oklahoma, Texas, Novo México e Colorado. As causas foram exacerbadas pela prática da agricultura intensiva, que destruiu a camada superior do solo e resultou em enormes tempestades de poeira, causando danos ambientais e sociais profundos. Na época, milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas terras e propriedades, buscando abrigo em outros estados. Daí a razão da saída, entre aspas, por um ciclone, da casa de Dorothy do seu próprio lar e a vontade de retornar. Essas pessoas que buscavam abrigo em outros estados, entre eles a Califórnia, sede de Hollywood. Para muitas famílias atingidas pelo Dust Bowl, a desolação do ambiente onde moravam forçou-as a procurar um novo lar. Por isso, a famosa frase dita por Dorothy, "There's no place like home", não há lugar como lar, soa como uma recordação, uma lembrança, um memorial de que, apesar de todas as dificuldades na vida, o lar, ou o desejo de encontrar um lugar seguro, permanece uma constante na vida das pessoas. Sobreviventes, ninguém duvida de que o Mágico de Oz refletia o período de grandes e intensas mudanças nos Estados Unidos e, claro, que no mundo também, e das causas que alimentavam o espírito da época, o otimismo, a luta por igualdade e as questões sociais, retalhos magicamente alinhavados no tecido de Baum. Embora inicialmente visto apenas como uma ingênua história infantil, o livro também passou a ser analisado como uma alegoria social e política, ganhando em profundidade e também em interpretações acadêmicas ao longo das décadas. Todo o cenário político, econômico e social daquela época, ao lado do movimento populista, levou os estudiosos e acadêmicos a interpretarem a fábula O Mágico de Oz como uma metáfora no qual Dorothy representa o cidadão americano comum das ruas, honesto e resiliente, que busca soluções práticas e criativas para os problemas cotidianos.
A estrada de tijolos amarelos simboliza o padrão ouro que os populistas acreditavam ser totalmente ilusão e incapaz de resolver os problemas econômicos da população rural. Os sapatos prateados de Dorothy, que aparecem apenas no livro e não no filme, seriam uma referência ao padrão prata, uma das principais propostas populistas. O espantalho, um arquétipo dos agricultores, sempre vistos como ingênuos, mas que no fundo eram inteligentes e possuíam sabedorias práticas. O Homem de Lata, uma representação dos trabalhadores fabris desumanizados, desvalorizados e mecanizados pela industrialização, que seriam engolidos em 1936 no filme clássico Tempos Modernos do mestre Sir Charles Chaplin. Vocês se lembram de o ator Charles Chaplin passar entre as engrenagens de uma fábrica. Já o Leão Covarde é uma referência implícita ao líder do movimento populista, William Jennings Bryan, que viveu entre 1860 e 1925, um nome de peso no Partido Democrata, concorrendo 3 vezes para presidente dos Estados Unidos nas eleições de 1896, 1900 e 1908. De 1913 a 1915, foi o 41º secretário de Estado durante o governo de Woodrow Wilson, mas de fato nada fazia para desafiar o status quo. E finalmente o próprio Mágico de Oz. Ele pode ser entendido como um membro da elite política que mantém o controle através de ilusões. Só que, na prática, não tem nenhum poder real. O legado de um Mágico de Oz na literatura infantil é mágico. O livro se tornou um clássico atemporal e ajudou a definir ou redefinir o gênero de fantasia infantil moderno, com ênfase na imaginação e em mundos mágicos. Foi adaptado para diversas linguagens, foi e é estudado em escolas e centros universitários e até na psicologia, e segue a inspirar uma geração após outra, após outra, após outra, após outra, de jovens leitores e adultos. E com suas personagens Dorothy, Espantalho, o Homem de Lata, o Leão Covarde, fazendo parte do imaginário popular das pessoas do mundo inteiro. Criando sonhos, vencendo desafios com inteligência, coração e coragem, para conquistarmos o nosso lar, que fica muito além do físico, mas além da magia do arco-íris, o nosso próprio eu interior, que nos dá o poder para mudar o ser que está dentro de cada um de nós. Basta querermos, basta querermos. Sobreviventes, o nosso dedinho de prosa de hoje, relembramos de um importante escritor que, mesmo durante a sua vida, não tendo recebido grandes premiações literárias, teve a sua maior obra amplamente celebrada pelo público do mundo inteiro. E sua perene gratidão por ter criado, com sua admirável criatividade, personagens tão cativantes e imortais por meio de uma narrativa envolvente, que nos abraça, que nos acolhe, que nos aquece, que nos envolve. O mago das letras L. Frank Baum. E o seu Mágico de Oz, que se tornou um clássico eterno da literatura infanto-juvenil, cujo espírito vive nas adaptações para quadrinhos publicadas por várias editoras ao longo de mais de 100 anos, 125 anos, como a famosíssima série The Wonderful Wizard of Oz, da própria Marvel, que foi uma adaptação do clássico
com uma visão mais moderna, mantendo os elementos essenciais da história original. Também tem jogos de videogame e até jogos da Lego. A magia que faz de O Mágico de Oz leitura indispensável a todas as idades, sobretudo para descansarmos nossa mente, nossa inteligência do cotidiano atual, que nos consome nas indústrias do trabalho, das indústrias fora do nosso lar, onde repousamos. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza em casa e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço, feliz 2026 e valeu!